Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a confecção dessa flor. Nós iremos fazer pétala por pétala, que normalmente fica assim, e aí fazer o encaixe, a colagem, e ela fica dessa maneira. Desse lado ela tem essa aparência e no verso ela tem essa. Então é como se a gente fizesse duas peças utilizando o mesmo passo a passo, mudando apenas o lado que a gente colocar, tá bom? Então vamos começar. A gente vai precisar de uma folha de sulfite, não necessariamente uma folha de sulfite, nós precisamos de 5 pedaços de 9,5 por 9,5 ou 10 por 10, 5 quadradinhos. Na folha de sulfite a gente consegue 6, então se tiver uma folha de sulfite, pode cortar 9,5 por 9,5 ou 10 por 10, que algumas folhas de sulfite elas têm essa parte aqui um pouquinho menor. Então, pode ser que não consiga dividir por 10. Então, nesse caso, divide 9,5 por 9,5, se ela não tiver 30 centímetros certinho, tá? Então, a gente vai dividir em 6 pedaços, fazendo 6 quadradinhos, mas a gente vai precisar apenas de 5. Então, eu vou cortar e aí volto já com os quadrados cortados e mostrando as dobras, tá bom? Eu estou aqui com os 6 pedacinhos. Vou utilizar apenas 5, porém vou mostrar a dobra apenas em um, porque a dobra ela vai se repetir. A gente vai fazer essa peça aqui e depois a gente vai repetir a peça e encaixar uma dentro da outra, no caso 5. Então vamos lá. Primeiro processo é dobrar no meio, formando um triângulo. Qualquer direção, como é um papel quadrado, automaticamente ele já vai ficar certinho, independente se dobrasse aqui ou do outro lado. Então, nós temos um retângulo. Essa parte que está abertinha a gente vai dobrar aqui, ó, formando um triângulo, como se a gente fosse fazer aquele início de um avião de papel, sabe? Então, a gente dobrou aqui. Então, se abrir aqui, a gente tem uma casinha, uma setinha. Então, a gente dobrou aqui, as pontinhas estão aqui em cima. A gente vai dobrar esse lado, o lado oposto. Da mesma maneira que a gente fez a dobra desse lado, só que como aqui tá tudo junto, a gente vai dobrar do lado oposto e vai ficar assim. E vamos abrir. E vamos abrir aqui também. Então, a gente tem aqui a dobrada e essa marcação. E vamos dobrar aqui, ó, pra cá, com as partes abertas pra cá, né? Bem na linha que finaliza aqui, ó. E vamos abrir. Então, a gente fez essa marcação. Deixando pra fora a parte aberta, tá? Não deixa pra fora esse lado. Deixando pra fora a parte aberta. A gente vai aproveitar essa marcação que tá já formando pra baixo. Puxar aqui, ó. Vai formar como se fosse uma bandeirinha de festa junina. E empurrar esse lado que tá marcado pra cima. A gente vai empurrar e fechar. E formar a bandeirinha dos dois lados. Então, a gente tem uma peça que é aqui. Deixa eu focar um pouquinho melhor. Aqui tá fechado dessa maneira. Aqui as pontinhas estão abertas, tá? E essa é a peça que a gente quer. Vou fazer as peças e já volto. Eu estou aqui com 5 pecinhas. Então, ó, a gente vai pegar elas. E vai ter um lado que tá as pontinhas juntas e esse lado onde as pontinhas estão mais separadinhas aqui. Então, a gente vai apertar uma para um lado e uma para o outro. Então, a gente vai pegar, achar onde as pontinhas estão separadas e dobrar um para um lado, outro para o outro, formando novamente o triângulo. E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa um dos lados colocar interno e o outro lado a gente vai deixar sobrando. Pode escolher qualquer um dos lados, desde que todas as peças fiquem iguais. Então, se eu escolher o lado direito, todas devem ficar assim, com a parte interna do mesmo lado posta e a parte externa solta. Então, vou fazer isso com todas as outras peças. E agora a gente vai pegar e colar.
Então, essa parte aqui, ó, nós vamos encaixar dentro do outro triângulo que a gente fez. E assim por diante. Vamos colando uma por uma, tá? Só passar cola nessa parte aqui, encaixar aqui e colar, tá bom? Assim ela fica fechadinha, é só abrir que ela fica certinho. E eu vou colar e já volto. Depois de colar uma dentro da outra, as 5 pontas vão ficar assim. E aí é hora de passar cola nessa última aba e fechar as nossas pétalas. Qualquer coisa, se ainda estiver muito úmido, pode deixar secar um pouquinho as peças antes de colar essa última parte. Pode dar uma amassada assim e a peça vai ficar colada dessa maneira, tá? E ela vai ficar colada assim, tá? Dessa maneira mesmo. E aí, ó, em cada uma das 5 pétalas tem a central e 2 que são folhinhas soltas do lado, tá vendo? Então a gente vai enrolar essas pétalas. Então a gente vai pegou uma delas, separa as outras aqui embaixo e vai enrolar. Essa folha aqui, ela é uma única folha de sulfite, tá? Dá pra perceber porque tem uma que tá no centro dobrada junto com ela e tem essas 2 laterais que são as folhas soltas, que é muita essa parte aqui, ó, que eu falei pra vocês que precisava deixar ela abertinha, porque senão ia dar errado. Então essas partes aqui, ó. A gente vai enrolar assim, ó. Pegar um pouquinho e enrolar ela. A coisa pode usar a mão para poder fechar um pouquinho, não deixa muito lá embaixo, pode deixar mais ou menos no meio da peça. Tenta deixar bem enroladinho e fazer esse formato com todas as pétalas. Quando terminar, vai ficar assim, ó. A gente sempre vai pegar uma e colocar um para um lado e para o outro. E aí, com isso vai ficar encontro de 2 em cada parte. Tentando deixar sempre no mesmo nível. Depois de enrolar, a gente vai apertar, empurrando aqui por baixo e abrindo por cima devagar, todos ao mesmo tempo. Dá a impressão que vai rasgar, mas não vai. Vai pegando mais embaixo, empurra aqui ó, com o dedo aqui embaixo e abre assim. Aqui vai formar esse efeito e no verso esse. Aí a gente pode vir ajeitando aqui. E o resultado fica dessa maneira. Aí pode fazer de várias cores, pode usar uma de um lado, outra do outro. E aí cada cor que você usa, ou cada papel que você utiliza, dá um efeito diferente. E se caso errar, na hora que for abrir aqui, nesse momento, não vai ter como enrolar. Vai ficar dessa maneira assim. E aí quando abrir essa parte, vai ficar assim. Esse aqui tem uma pétala a mais, né? Mas, por exemplo, quando for tentar enrolar aqui, ó, se errar, não vai ter essas abinhas para fazer esse giro. Mas também é só virar, que vai ter esse efeito legal desse lado. E aqui vai aparecer uma estrela do mar. Tá bom? Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau.